Hoje falarei sobre a Copa do Mundo de 1934, no bloco Memórias da Copa. 1934, o Mundial foi realizado na Itália de Benito Mussolini. Foi mais ou menos uma espécie de propaganda política que o Duce italiano fez, algo semelhante ao que Hitler fez na Olimpíada de 1936 em Berlim, de uma forma talvez mais pomposa. Nesta Copa, houve mais equilíbrio entre as seleções. Destaco algumas. A própria Itália de Mussolini, que formou um time do qual o ditador italiano queria a todo custo ganhar esse Mundial. O destaque da seleção era Giuseppe Meazza, tanto que até hoje foi criado um estádio em sua homenagem. Alguns jogadores de outros países também fizeram parte dessa seleção italiana, como por exemplo Anfilóquio Marques, o famoso Filó, que no caso foi o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. E também havia o ponta esquerda Orsi, que era de origem argentina. Uma das grandes seleções desse Mundial era a Espanha, do grande goleiro Ricardo Zamora, considerado por muitos o melhor do mundo na época. A Tchecoslováquia também foi uma grande seleção, com o atacante Nejedly, um dos artilheiros do Mundial, e o excepcional goleiro Planica, chamado de Zamora do Leste. Mas o grande time desse Mundial era a Áustria. O time austríaco era tão bom que era conhecido como Wunderteam, no caso, Time Maravilha, do alemão para o português. Destaque desse time, o atacante Bican e o grande centroavante Matthias Sindelar, que de tão habilidoso, tão técnico que era chamado de Mozart de futebol. Dizia-se inclusive que cada drible seu era uma nota musical. Era também chamado de Homem de Papel, por sua magreza. Falando de seleção brasileira, houve também uma outra briga, como em 30, só que dessa vez era entre os profissionais e os amadores. Por quê? O profissionalismo do Brasil foi implantado no ano anterior, 1933. Então ainda havia uma certa disputa para não ser o profissionalismo um novo regime no futebol. Tanto que alguns craques do time do Palestra, considerados um dos melhores do Brasil na época, não foram convocados. Os seus dirigentes levaram eles para uma fazenda. A seleção brasileira jogou apenas um jogo e perdeu justamente para a Espanha de Ricardo Zamora por 3-1. Quem fez o gol da seleção foi Leônidas da Silva. Houve um pênalti favorável ao Brasil, do qual Waldemar de Brito, aquele famoso jogador, irmão de Petrano de Brito, que inventou a bicicleta no Brasil, o lance de bicicleta no futebol, e que anos depois foi o descobridor de Pelé, ele no caso bateu a penalidade e Zamora defendeu. O Brasil estava fora do Mundial. A Itália continuou forte na competição, eliminando a forte Espanha e depois vencendo a grande Áustria de Sindelar. Chegou ao final contra a Tchecoslováquia e foi campeã do mundo em seu país. Semana que vem falarei sobre a Copa do Mundo de 1938. Meu nome é Maurício Sabará. Tchau!